Oi, pessoal! Vamos fazer uma recapitulação de geometria analítica, tá? A geometria analítica, ela relaciona a álgebra com a geometria. E o que a gente estuda? O ponto, a reta e a circunferência, tá? São esses três objetos de estudo da geometria analítica, ok? Então, mas por que a gente estuda isso aqui? Qual a importância disso, tá? Toda a parte de geometria analítica é aplicada no alicerce de uma casa, em aviões, embarcações, em veículos. Quando a gente fala, por exemplo, localizar um determinado ponto, tá? Ou saber a distância de onde foi roubado, onde foi encontrado, por rotas, são várias coisas, tá? Então, o ponto, a reta e a circunferência são de extrema importância, tanto na engenharia civil, na engenharia automotiva e, enfim, todas as outras afins, tá? Bom, para falar de localização, tá? A gente tem o plano cartesiano, que é formado pelo eixo X, ok? Que é o eixo das abscissas, e o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, tá? E ele se divide em 4 quadrantes. O primeiro quadrante, onde X e Y é positivo. O segundo quadrante, onde o X é negativo e o Y é positivo. O terceiro quadrante, em que X e Y são negativos. E o quarto quadrante, que o X é positivo e o Y é negativo. Essas boquinhas é só para fazer graça. Quando eu vou representar um ponto, tá? Quando a gente relaciona na geografia, por exemplo, a gente fala norte, sul, leste e oeste, tá? Aqui, a gente vai ter os valores na ordenada e pelo sinal a gente sabe a localização. Então, no caso aqui, ó, esse ponto 2, 4 é 2 para o X, tá? Aqui, desculpa, 2 para o X e 4 para o Y, tá? Se eu pegar aqui, ó, menos 4, menos 3, tá? Então, menos 4 para o X, menos 3 para o Y. Lembre-se que no alfabeto a gente tem X, Y, Z. O X vem antes do Z. Então, aqui também, na hora que a gente põe as ordenadas, é sempre primeiro o X, depois o Y, tá? E quando a gente tem dois pontos, eu consigo determinar a distância entre esses dois pontos, tá? Lembrando que a menor distância entre dois pontos é uma reta, ok? Então, eu tenho aqui, ó, ponto A e B, tá? O A vai ter a coordenada XA, YA, o B vai ser XB, YB, e a distância entre eles, ó, tá vendo que aqui forma um triângulo retângulo? A distância seria a hipotenusa desse triângulo, tá? Então, aplicando Pitágoras, a distância de A até B vai ser a medida. Aqui eu chamei de ponto O, então seria a medida de AO ao quadrado mais BO ao quadrado, tá? Então, veja que AO é o quê? É XB menos XA, certo? É essa medida aqui. E BO é YB menos YA. Então, pessoal, quando eu vou para a aplicação da fórmula, a distância de AB ao quadrado, que seria a minha hipotenusa, vai ser XB menos XA ao quadrado, mais YB menos YA ao quadrado, tá? E quando esse quadrado aqui, ó, vem na forma de raiz, tá? Aqui, então, eu tenho a fórmula que mostra a distância, tá? Que nada mais é que a aplicação de Pitágoras, ok? Bom, continuando.